Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa. Obrigado pela sua companhia. Já tomamos o nosso café aqui. Vamos continuar o nosso papo sobre vacina, pandemia, epidemia, surtos. Isso. Esse assunto, ele não é um assunto antigo, não é apenas um assunto atual, mas ele é um assunto que pode reverberar para o futuro. Nosso convidado, ilustre amigo e irmão Lorival Massola, já desenhamos no primeiro e no segundo bloco muitos assuntos pertinentes ao título, do que a gente separou para apresentar como podcast do Sindimepa, e a gente abre esse bloco conversando com o Lorival um pouquinho sobre o passado, né? Falamos tanto do presente e do futuro, mas falar um pouquinho da história da vacinação, de como é que começou tudo isso, né, Pois Lorival? é, doutor. A primeira vacina do mundo foi criada em 1796. De lá para cá, teve a erradicação da varíola, a vacina mudou a forma como a medicina enfrenta as doenças infecciosas, e apesar desse histórico de sucesso, tem aí contraponto que é a queda da cobertura vacinal que preocupa as autoridades de saúde em todo o mundo. Mas falando desse contexto histórico, doutor, por que as vacinas são consideradas uma das maiores conquistas da medicina? A primeira vacina é de 1796, não é? E ela foi trabalhada justamente para reduzir os casos de varíola. Estima-se que a varíola tenha matado mais gente, nunca nenhuma doença matou tanto, inclusive mais do que guerras, como a varíola matou. A questão de ser uma das maiores conquistas, junto com a água potável, o saneamento básico e tudo, a vacina é uma das grandes conquistas porque ela, dentro de várias áreas da humanidade, ela melhorou nossos indicadores de qualidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, mortalidade infantil, uma das principais causas de redução da mortalidade infantil, vacinação. E no caso da vacinação, duas doenças despontam de forma importante: poliomielite e sarampo, uma das principais causas por reduzir, e as doenças diarreicas também. É, Além disso, você viveu situações durante a história da humanidade que foi a vacina que nos tirou da grande parte dessas situações e trouxe a normalidade. E eu costumo dizer, não precisa a gente viajar para 1796 na varíola, vamos estar agora aqui na pandemia de Covid, que quando alguém vem falar mal da vacina do Covid, diga assim, a gente só está conversando aqui e a normalidade porque foi a vacina da Covid. Podemos falar o que for, mas foi a vacina da Covid que trouxe a normalidade da vida como ela era antes, com várias cicatrizes deixadas, algumas deletérias, algumas boas, mas foi a vacinação contra a Covid que nos trouxe. Então, junto com o saneamento, junto com os antibióticos, a vacina é hoje um dos grandes patrimônios da humanidade. Só que ela tem um ponto muito importante que chega a ser engraçado, interessante, que ela é tão boa a vacina, que ela nos faz esquecer a importância de algumas doenças. Vou dar um exemplo bem clássico. Eu nunca vi poliomielite na minha vida, doença, nunca vi. Quando eu era criança, eu tinha amigos que tiveram pólio e eram sequelados, ou irmão de amigos que tinham pólio, mas eu, como médico, nunca vi pólio. Nunca vi um caso de sarampo em criança. Fui ver já em adulto, já como infectologista, mas não vi. Por quê? Porque as campanhas de vacinação fizeram o controle e algumas vezes fizeram a doença desaparecer do Brasil, como é o caso da polio e depois do sarampo, que infelizmente voltou em alguns períodos e vira e mexe ameaça de voltar. Então, esse é um dos grandes benefícios da vacinação, trazer para nós a normalidade, trazer saúde, melhorar nossa qualidade de vida e melhorar nossos indicadores de saúde, nossos indicadores de qualidade de vida. Eu queria fazer um depoimento, me peço licença a todos que assistem, a vocês dois. Quando criança, eu tive um amiguinho, chamava Maurício, espero que ele esteja bem, que Deus permita que sim. E o Maurício, como você falou, ele era um menino sequelado pela poliomielite. E
o Maurício foi uma das pessoas que, na minha vida, me induziu, me estimulou a ser médico. Porque eu fazia tudo e os meus amigos faziam tudo. Corriam, pulavam, jogavam bola, empinavam papagaio. E ele não. Ele tinha uma restrição física importante. Então, é lamentável a gente ter uma doença que tecnicamente foi erradicada e corrermos o risco de voltar a tê-la, né? Eu tive sarampo, né? Lembrança péssima. Por quê? Tomei chá de sabugueiro, me deram cocô de cachorro para misturar com chá, um negócio assim da Absurdo. nossa região, né? Eu tenho essa memória gustativa até hoje, acreditem. E podia talvez, se tomado a vacina, não ter passado quase que eu morro. Eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, mas é uma lembrança marcante. E eu pergunto, Lorival, o que que fez com que essas doenças, sarampo, poliomielite, coqueluche, eu tenho também uma lembrança péssima de fazendo um voo aí no aeródromo de Belém para alcançar uma altitude X para matar a Bordetella pertussis, porque ela não fica bem fora do oxigênio. Então, tratamentos empíricos antigos que poderiam causar óbito e que a gente começa a visualizar antes ditas extintas, mas fazendo parte do nosso dia a dia. Eu acho que a principal causa é o maior paradoxo das vacinas. Ela é tão boa, que ela nos faz esquecer ou não ter memória de doenças importantes do passado. Então, o que você não vê, tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai, quando vê seu filho nascer, quando cuida do seu filho, imagina que ele vai ter poliomielite, porque ele nem sabe o que é poliomielite, ele nunca ouviu, nunca viu um caso. Então, ele não vai temer aquilo que ele não conhece, né? Eu estou falando em população geral. Então, a gente costuma dizer que o maior paradoxo da vacina é que elas são tão boas, tão boas, tão boas, que ela nos fez esquecer de doenças que no passado fez as famílias sofrerem muito. Nós somos sobreviventes, né? Eu não vacinei contra pólio, fui vacinar só depois. Tive sarampo como você, então Mas nós eu vacinei para sobrevivemos. varíola. Com a Eu pistola. também vacinei. Vacinei contra a varíola e contra a febre amarela, terror daquelas pistolas. Então, assim, eu acho que nós sobrevivemos a vários tipos de agentes que hoje a gente tem a proteção da vacinação. Agora, a causa deles estarem ameaçando, não tem nenhuma dúvida, as que já são conhecidas, que já deixaram de existir ou reduziram, é a falta de cobertura vacinal. Isso aí não tem nenhuma dúvida que é isso. A poliomielite ela continua erradicada do Brasil, mas poucos países ainda têm a polio. Então ela sempre tem ameaça de retornar. Por que que ela tem ameaça de retornar? Porque a cobertura vacinal da polio não está naquele nível que a gente deseja. Por que que o sarampo é um problema? Porque a cobertura vacinal do sarampo nas crianças, que é o que a gente chama população-alvo, não chega a 95%, né? Então, o que é que acontece? Toda vez que tiver alguém com a doença circulando e alguém não protegido estiver do lado, corre o risco de adoecer. Então, é assim que a vacina vai funcionar, né? Entra na questão, se eu tiver descoberto por uma vacina como o sarampo, e eu entrar em contato com alguém com o sarampo, a doença vem em mim e vai me causar uma doença. Mas eu acho que eu nem tive, se eu tive uma forma leve do sarampo. Porque você tem imunidade boa, porque você é jovem. Agora, quando eu falo de uma população que vive na periferia, que é subnutrido, desnutrido, uma população que tem dificuldade de acesso a alguns tipos de serviços de saúde, a história é outra, né? Você tem aí uma população de risco para a forma grave do sarampo. Então, a resposta é simples: cobertura vacinal em queda, principalmente a partir de 2016, mas que, graças a Deus, a partir de 2024, ela já começou a respirar e já voltou a subir, e tudo, se a gente continuar nesse passo, buscando algumas alternativas de melhoria de cobertura vacinal, em breve a gente vai voltar às coberturas anteriores. Para tu teres ideia, não lembro o ano, eu fui checar o histórico de cobertura vacinal de algumas doenças, de algumas vacinas, desculpa. Tinha anos que a gente vacinava 99% da população alvo contra pólio, falando da primeira dose principalmente, contra sarampo. Tu imagina o que é isso? Claro que a gente sempre compara a população alvo. Quem é a população alvo? Aquela que eu quero vacinar.
E aí você vai lá, era uma cobertura vacinais muito boas e ninguém questionava o papel das vacinas, né? O senhor tocou no ponto que é exatamente o que a gente vai entrar agora, que é sobre cobertura vacinal. Doutor, o que significa atingir esse nível, que é o considerado ideal, nível de 95%, por exemplo, de cobertura vacinal? E junto com isso, queria que o senhor explicasse para a gente o que é imunidade coletiva, se tem alguma ligação. Eu vou explicar dando um exemplo. Para o sarampo, eu tenho que vacinar a população alvo acima de 95%. O que significa isso? Eu preciso pegar 10 crianças ou 100 crianças que são menores de 5 anos e eu preciso vacinar, que não foram vacinadas, contra o sarampo e atingir essa meta para o sarampo. Então, essa cobertura, ela varia de acordo com a doença. E ela não é, obviamente, uma meta fixa e nem da população, que as pessoas dizem assim, mas a gente não vai atingir nunca 95% da população. Não é da população, é da população alvo. Então, se eu faço uma campanha de vacinação para vacinar pessoas com 60 anos ou mais contra a gripe e quero uma meta acima de 85% de vacinação, eu estou trabalhando em cima daquela população que eu trabalhei e tive doses para aquela quantidade. E aí é importante a gente ressaltar o seguinte, essa meta, ela não é uma meta geral, ela é uma meta por localidade. Por exemplo, não adianta eu pegar vamos dizer que eu pego uma localidade com uma baixa cobertura vacinal, uma meta que foi baixa, e eu pego uma meta muito alta e querer somar e dizer a meta foi essa. Não, é por estado, é por cidade e às vezes até por bairro. Então eu tenho que regionalizar, porque eu preciso ver naquele local. Então hoje algumas cidades do estado do Pará têm uma cobertura vacinal contra a polio baixíssima. E a polio é transmitida por meio de questões de saneamento básico. A gente sabe que nosso estado, infelizmente, tem uma Deixa a crise, desejar, né? uma crise grave sobre saneamento. O panorama está aí. Crianças não vacinadas, não protegidas. Por sorte, nós não temos aqui nas Américas a polio, então fica mais difícil chegar. Mas, se vier alguém de algum dos países que tenha poliomielite e aqui eliminar o vírus e entrar em contato com uma criança não suscetível, ela vai ter a doença. Tá? Então seria mais ou menos isso. E a questão da imunidade coletiva, pegando ainda o sarampo, é quando você vacina por tabela todo mundo daquela meta. Então fica mais difícil ter a doença. Pegar o exemplo das 10 pessoas. Vamos dizer, pegar 100. Vamos dizer que eu vacinei 95, 5 não foram vacinadas. Aí eu tenho um sarampo, alguém com sarampo ali no meio, né? Uma pessoa veio de fora e tem sarampo. Fica muito mais difícil esse vírus encontrar essas 5 pessoas desprotegidas, não vacinadas, do que as outras 95 protegidas. Então, tu acaba criando uma imunidade coletiva de rebanho para as outras. E serve também para proteger aqueles que não podem vacinar. Então, um bebê pequeno, de 5 meses, 4 meses, não pode vacinar contra sarampo. Então é importante que se a mãe, ainda na história vacinal, não durante a gestação, não tenha sido vacinada, no planejamento da vacinação ela faça a vacina, porque ela vai transferir anticorpo para o filho. Essa criança só toma a primeira dose de sarampo com 6 meses. E aí na gestante tem algumas questões relacionadas a essa proteção também, que acaba sendo, não para mim, mas para o bebê. Então a gente tem isso, eu vacino fulano para proteger ciclano. Eu estou numa casa, tenho um idoso e tenho 20 pessoas que moram na mesma casa. Não, o idoso está todo vacinado. Os outros 19, ninguém está vacinado. O que vai acontecer? Ele vai ser bombardeado por vírus, por bactéria e vai adoecer. Porque só ele está protegido. Eu não tenho uma imunidade de proteção que faz essa proteção ao redor dele. Então, vacinação, imunidade de rebanho, imunidade coletiva, é quando você vacina um grupo e acaba protegendo, por consequência, um grupo maior. Queria só aproveitar o gancho e falar um pouco da vacina para poliomielite, a Sabin, que concorria com a Salk, salvo engano. A Sabin, as gotinhas, né, que hoje já é feito por via tudo intramuscular. Intramuscular, mas as gotinhas, quando você vacinava uma criança, aquelas gotículas de saliva, elas poderiam também
imunizar contactantes, né? Então, numa sala de aula, tinham, exemplo, 10 crianças vacinadas pela Sabin, as outras que conviviam poderiam ser imunizadas, não é isso, Lorival? Falei besteira, não? Não, não. Na verdade, é porque a polio, o vírus da polio, ele é eliminado, ele é uma proteção de mucosa, né? Então, ele é eliminado pelas fezes. E o que se tinha com a vacina atenuada, que era a oral, a gota, que não se usa mais, era que você, estando circulando no meio, e aí eu falo meio mesmo, meio ambiente ali, água e tudo, você acabaria mantendo a imunidade, uma lembrança, principalmente dos adultos que já tinham sido vacinados. Mas o problema da vacina da polio é que você tinha a polio vacinal. Sim. Ah, mas era 1 em 1 milhão, 1 em 5 milhões, mas era 1 em 5 milhões. Então, Deu, a era vacina não é para dar essa sequela grave. E não se tinha injetável, era por questões mesmo de cobertura e investimento. E o Ministério, graças a Deus, aí conseguiu Trazer. colocar todos os injetáveis. Perfeito. Todas as doses da polio injetáveis. Lorival, a resposta a gente sabe, mas para quem nos assiste, existe vacinação para todas as fases da vida? Sim. Quais são essas sugestões ou recomendações que você traria? Olha, a vacinação de adultos e idosos é uma das maiores falhas de não vacinação. Hoje eu atendi uma paciente no consultório que está com a neuralgia pós-herpes e ela disse assim, ela disse, eu soube que tem vacina e tudo. Eu falei, pois é, inclusive você tem 54 anos, você já deveria ter vacinado, que ela é recomendada a partir de 50 anos. Ela disse, doutor, eu não sabia que existia vacina. Então, muitas pessoas acreditam ainda que vacina é coisa de criança. E quando eu digo pessoas, é pessoas e profissionais. Isso está mudando. Verdade. Pessoas e profissionais. Por que está mudando? Porque você vê sociedade, recentemente a de cardiologia publicou um documento recomendando quais vacinas devem ser feitas nos pacientes que fazem tratamento cardiológico. Nós temos dentro da geriatria, temos dentro da reumatologia, dentro da ginecologia e obstetrícia. Então, cada vez mais as sociedades vêm se reunindo e fortalecendo as recomendações. Mas o próprio profissional de saúde desconhece isso. E quando você discute hoje baixa cobertura vacinal, uma das coisas que a gente sempre coloca na mesa é que vacina é prescrição. Não existe mais aquilo, olha, você tem que ir no posto fazer sua vacinação de rotina. Não. Você tem que ir no posto, você tem que ir numa clínica privada e fazer estas vacinas para o seu período etário, para a sua idade ou para a sua doença. Então, a vacina, assim como um antibiótico, assim como um remédio, uma vitamina, você tem que prescrever no receituário e encaminhar. Perfeito. Doutor, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem ainda tem medo de vacina? Eu vou dar uma mensagem vou dar uma mensagem técnica e uma mensagem mais assim, emotiva. A primeira, técnica. Por trás de uma vacina existe anos de estudo e milhares de cientistas que a desenvolveram. Aí vem a resposta, mas a da Covid foi muito rápida. O que poucas pessoas não sabem é que para se desenvolver uma vacina, você precisa da doença. Porque você, quando vai testar a vacina na população, aquela pessoa precisa ser exposta à doença para saber se adoece ou não, certo? E na Covid, o que não faltavam eram casos de Covid. E aí, quando você pensa em outras doenças, é por isso que muitas vezes ela demora anos. Outra coisa, porque ela foi acelerada, porque era o mundo todo querendo desenvolver uma vacina e houve uma união, sim, entre recursos, entre empresas farmacêuticas, entre instituições reguladoras para poder chegar a um ponto de desenvolver uma vacina que cobrisse, melhorasse e nos trouxesse a normalidade. E a questão pessoal é a seguinte, eu confio tanto numa vacina, o Eduardo é testemunha disso, que as pessoas que eu mais amo na vida, eu sempre recomendo a vacinação. Então, se eu não confiasse, eu jamais ia recomendar uma vacina para um irmão, uma vacina para um amigo, principalmente para o meu filho. Claro. Bem, gente, a história mostra que as vacinas salvaram milhões de vidas, né, e continuam sendo ferramentas para o dia a dia da saúde pública. E mais do que uma decisão individual, vacinar-se é um compromisso da coletividade. Então, isso tem que ter uma mensagem, tem que ter realmente
uma atitude não individual, mas pensando na coletividade. Em um mundo que está cada vez mais conectado, com informação e qualidade que trazem essa mensagem, essa orientação, certamente defender a ciência, lidar com o Sistema Único de Saúde do nosso país, que, na minha opinião, é fantástico, com suas limitações, deficiências, mas essas coberturas vacinais são atitudes que certamente podem desenvolver uma sociedade melhor, aumentando longevidade, diminuindo problemas de saúde para todos. Lorival, primeiro eu queria te agradecer muitíssimo pela participação. Acho que a gente trouxe hoje um monte de reflexões super importantes para todos, né? Até mesmo para nós. E eu queria que você deixasse uma mensagem tua para quem acompanha. O Expresso Sindimep, ele é muito ouvido e acompanhado. Uma mensagem tua técnica e como pessoa, né? Técnica para aqueles que precisam ouvir da ciência, que você aqui representa, como eu também. Por que vacinar? Por que imunizar? O que é mais caro, o que é mais barato? Pagar por uma vacina se ela não estiver no sistema público, ou contrair uma doença que pode trazer um contexto até de mortalidade mais alto? E depois, como pessoa, você falou, acho que os nossos descendentes são as pessoas que mais a gente ama, né? O que é que a gente quer deixar para eles como um mundo melhor? Primeiramente, agradecer esse bate-papo, acho que a gente discutiu pontos super importantes aqui. E como mensagem, acho que a grande maioria que vai assistir é médico, né, que é do sindicato, e também aberta à população, mas principalmente ao colega médico. Toda vez que a gente nega a vacina, a gente nega a ciência. E toda vez que a gente nega a ciência, a gente nega de onde a gente veio. Afinal de contas, a gente não se formou como médico, não se formaria como médico se não houvesse a ciência. E como vacina, dizer que o que nós conversamos anteriormente, que o grande paradoxo da vacina é que ela é tão boa, que a gente acaba esquecendo das doenças que ela previne. Então, acredite na vacina sempre, elas salvam vidas, sempre. Wilk, alguma coisa? Para mim, tranquilo, doutor. Estamos felizes. Felizes. Muito obrigado, viu, doutor Lorival. Foi um bate-papo, de fato, muito interessante. E quem sabe uma próxima. Eu acho que a gente tem que voltar com o Lorival mais vezes, né? Sempre é muito prazeroso. Sempre estaremos aqui. Eu agradeço novamente, espero que todos tenham apreciado, né, o nosso bate-papo, eu vou chamar assim. São informações que a gente tenta trazer dentro de um contexto de facilidade de entendimento para todos que assistem, tanto aqueles que têm tecnicamente conhecimento, como aqueles que também têm alguma limitação. E as nossas redes deixam sempre disponível, né, a possibilidade de acesso para comentários, para perguntas, e aí a gente pode depois até passar o canal do Lorival para qualquer tipo de informação também. De antemão, agradeço a todos, convido para que o nosso próximo Sindimepa Expresso esteja com a presença e a colaboração de todos. Muito obrigado, Wilk, para encerrar. Para encerrar, doutor, dizer também que os associados, público em geral também pode contribuir, né? Deixar uma sugestão de assunto que você queira ver no próximo episódio de repente, um assunto que você acha relevante, que a gente vai analisar com carinho e, quem sabe, trazer para o nosso podcast. Então, obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.